E aí pessoal, beleza? Eu sou Alex Mosman e eu estou aqui então para resolver contigo as questões de física da prova do Enem 2017, a primeira aplicação. E o que a gente pode falar das questões de física da primeira aplicação de 2017? Olha, muitas questões certamente se localizando na régua da TRI, da posição média, 500 pontos para cima. O pessoal elegeu a física como a matéria de ciências da natureza que teve o maior grau de dificuldade. E a partir de agora, a gente vai começar a resolver essas questões, mas não só isso não. Eu vou te ensinar a avaliar a questão, mapear a questão, identificar se é uma questão que tu deve fazer num primeiro momento, se é uma questão que vai te dar mais trabalho, ou físico ou matemático, e tu deixar ela para um segundo ou último momento da prova. Não te esquece que a gente tem que ir construindo a nossa régua por coerência, acertando primeiro as questões fáceis, depois as médias e se preocupando por último com as difíceis. Dessa forma, a gente obtém em ciências da natureza uma excelente pontuação. Vamos nessa então. Muito bem, pessoal, e a gente inicia então essa correção, não esquecendo que a nossa prova é a prova amarela, perfeito? Embaixo aí na descrição do vídeo tem um linkzinho para te baixar essa prova amarela, caso tu queira acompanhar melhor, para não colidir aí com uma outra cor de prova, fica bem ruim de achar o número de questão. Questão de número 93, a primeira questão de física da prova amarela, é uma questão muito interessante. Essa é uma questão que o aluno consegue resolver na primeira passada, na primeira leitura. Ela é muito abordada em sala de aula por professores de física e já incidiu em provas de vestibular mais de uma vez. Ele diz que um fabricante de um carro quer testar a eficiência de um cinto de segurança sobre o ocupante do carro, ou seja, quer gerar ao ocupante o menor risco de lesão sobre tórax e abdômen, que é onde o cinto vai atuar. Olha, a gente sabe que essa lesão ela vai ser tanto maior quanto maior for a força resultante sobre a pessoa. Então ele usou um boneco de teste com acelerômetro, depois tem um videozinho para tu ver direitinho com o boneco no crash test sendo ensaiado, e ele usou 5 modelos de cinto, todos eles com uma colisão de 0,3 segundos. E o resultado final está nesse gráfico aí que tu está enxergando. Como força resultante é massa vezes aceleração, a gente sabe que o mesmo boneco, a mesma massa, vai ter a menor força resultante exercida sobre ele quando ele sofrer a menor aceleração. Qual é o cinto que está colocando ali no gráfico a menor aceleração, que a gente vê no eixo vertical? É o cinto de número 2. Com a menor aceleração, a resultante das forças sobre o ocupante é a menor possível. Então, a chance de lesão nesse cinto 2 é a menor. E essa 93, uma questão que certamente se localiza na régua da TRI do meio para baixo, é a alternativa B de Bélgica. Partimos agora para a questão 97. Uma questão que fala em centrifugação. Gente, muito cuidado com essa confusão entre força centrípeta e força centrífuga. A força centrípeta, em relação a um referencial inercial, um referencial que está parado e vê algo girando, é a resultante das forças responsável pela rotação, é como tu chama essa resultante. Já a força centrífuga é quando você tem um referencial no próprio elemento que gira junto com a rotação. Como, por exemplo, um rotor de um parque de diversões, você tem uma criança encostada no rotor e uma outra criança olhando junto. O processo de centrifugação, que é citado em máquinas de lavar roupa, ou então até no laboratório, que é o que ele vai citar aí para vocês, nada mais é do que um processo de inércia. Porque olha só, ele vai colocar ali no tubo, ele vai colocar diferentes líquidos que têm partículas sólidas dentro, e vai fazer girar. Para ele conseguir ter essa partícula sólida girando, ele tem que ter uma resultante de força apontando para o centro. Então, por inércia, esse elemento é jogado para fora, é empurrado para fora, ele empurra a parede do tubo para fora e a parede do tubo empurra ele para dentro, exercendo essa resultante centrípeta. Então, por isso que a alternativa certa vai ser a alternativa A. São diferentes densidades entre o líquido e a partícula que permite essa separação nas centrífugas de laboratório. Gente, é uma questão também que dá para resolver numa primeira passada. Ela é também de nível médio para fácil na régua, uma questão boa de acertar também. E numa prova onde as questões de física mais adiante, não te esquece que as emoções fortes estão por vir.
estão em muitos números. Veja bem, eu tenho um número de questões difíceis, muito grande. Esse tipo de questão a gente tem que garantir que acerta. Esse é um segredo que permite que a nossa TRI tenha uma boa pontuação nessa 97, a de Alemanha. A questão 99 é uma questão muito interessante. Mas aí vem de um detalhe, né, gente? O Brasil, há pouco tempo atrás, proibiu a comercialização de lâmpadas incandescentes. Qual é o motivo? Era uma lâmpada de baixo rendimento. Tá ligado naquelas etiquetinhas que vem em qualquer equipamento que tu compra, classificando o equipamento como A, B, C, D ou E? Aquilo ali é exatamente o desperdício, em palavras mais simples, que o equipamento gera. Programa de conservação de energia elétrica do governo, muito bom, aliás. Quanto mais verde for, A, B, significa que o desperdício de energia elétrica é o menor possível. É um equipamento bom. Agora, quando eu for lá para o lado do E, ficar vermelho, gente, o cara está consumindo muita energia elétrica e não está transformando aquela energia elétrica no que eu preciso. E a lâmpada incandescente ficava nesse caso. Então, a gente fala muito, inclusive, nessas situações de comparações, né, de lâmpadas de LED, lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente compacta. Pode até dar uma pausada no nosso vídeo, dar uma olhada, uma estudada aí nessa figura que a gente colocou, ou pegar a comparação de lâmpada em várias imagens no Google, tu encontra isso. Mas o arquiteto, ele quer pegar o modelo de lâmpada, e vocês têm 5 modelos oferecidos. Ah, mas Alex, esse gráfico está estranho. Não, relaxa. Ele está mostrando aqui o infravermelho e aqui a luz visível, que é a que nos interessa, a ultravioleta já está fora. O arquiteto quer a maior iluminação possível da sala e o menor aquecimento possível. Então qual é o segredo? É uma análise do gráfico. Dá uma olhada na lâmpada de LED para te ver. A lâmpada de LED é a que tem a maior quantidade de energia na faixa da radiação visível. Todas as outras têm menor energia. E ela é a que menos invade o infravermelho, que é a radiação térmica. Pô, olha a lâmpada de tungstênio lá, gente, ela até me dá luz. Mas ela está me dando uma quantidade de calor enorme, quer dizer então que ela desperdiça muita energia. Então a lâmpada de LED é a lâmpada que está me dando a luz visível, a maior quantidade de luz que eu preciso e dissipando uma parcela muito reduzida de calor. Então é essa lâmpada que o arquiteto está procurando. Eu vou na alternativa E de Espanha. Pessoal, apesar de estar na prova de 2017, pela importância que isso tem, nada impede que em 2018 venha a ocorrer de novo. Te liga nessa questão também nível médio para baixo na régua da teoria de resposta ao item. Questão de número 101, eu vou tirar como parâmetro as perguntas que os alunos fazem sobre ela. Ela é uma questão que depois que tu explica para o aluno diz, bah, mas era só isso. Só que o aluno veio te perguntar a questão. Então, com ele sozinho olhando, não era bem assim. Isso me faz concluir que na régua, essa questão está do nível mediano dos 500 pontos para cima. O cara vê aquilo ali e já acha que tem que fazer um Velâmbida F. Calma, segura. Gente, tu assistiu as entrevistas que a gente sempre dá sobre como executar o Enem. Gente, leitura de enunciado. O cara está dizendo que na distribuição de sinal, através de um cabo de fibra ótica, o mínimo sinal que o cara tem que receber é um sinal de 10 decibéis. E o máximo sinal de saída que eu posso dar é de 100 decibéis. Quer dizer, eu preciso receber no mínimo 10 decibéis de sinal e posso sair, né, do meu gerador de sinal com um máximo de 100 decibéis. Ele quer saber então qual é a maior distância que eu posso percorrer para distribuir esse sinal. Gente, a questão é relativamente tranquila. Olha ali o sinalzinho indo pela fibra ótica, que legal, ó. Galera, em primeiro lugar, se eu quero fazer a maior distância, eu preciso pegar a maior amplitude. Eu preciso no mínimo 10, eu posso sair com 100. Cara, eu vou sair com 100 para ter uma perda de 90. Se eu sair com 70, eu vou ter uma perda de 60. Então, eu saindo com 100 e tendo que chegar com 10, eu posso perder 90 decibéis, beleza? Agora, olha no gráfico, o eixo horizontal completamente desnecessário. Mas no eixo vertical, aqui onde eu pintei para ti o eixo, eu tenho a menor perda possível. A menor perda possível aqui embaixo, ó,
é de 1 decibel por quilômetro. Bom, e aí tá tranquilo, né? Porque se eu posso perder 90 decibéis no máximo e eu perco 1 decibel por quilômetro, significa que eu posso ter um cabeamento de fibra ótica de 90 quilômetros. Bastante interpretação, mas vê se não achou isso. Ah, mas era só isso? Muita gente perguntou a questão, por isso que eu coloco ela na régua da tri do meio para cima. Bem, galera, essa questão é uma questão que exige muito boa leitura. Ele apresenta um gráfico de corrente em função de voltagem, de tensão, para um polímero semicondutor que, na ausência de amônia, apresenta esse comportamento, um comportamento ôhmico inclusive. Porém, ele afirma que na presença da amônia, a resistência é quadruplicada. E ele pergunta justamente qual é a resistência elétrica na presença da amônia. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar do gráfico, que está na ausência da amônia, um V que ri. Eu escolho um ponto qualquer do gráfico. Então eu escolhi ali um ponto onde eu tenho 1 de voltagem e 2 vezes 10 na menos 6 de corrente. E aí eu tenho uma resistência que eu encontro como 5 vezes 10 na 5. Porém, na presença da amônia, essa resistência é quadruplicada. Então tem que multiplicar esse 5 10 na 5 por 4. E fico com 20 vezes 10 na 5, que é 2 vezes 10 na 6. É E de Espanha. Na régua, do meio para baixo. Essa também, galera, é uma questão para fazer na primeira passada. Bom, chegamos na prova amarela, na questão 111. Tudo bem, aquela do decibel da fibra ótica, o cara até pode ter olhado meio atravessado para ela, mas sempre que o aluno vê um circuito elétrico no formato de losango, ele acha que Satanás andou por ali. Ele já diz, cara, ferrou, não sei fazer. Relaxa, magrão. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que tem um fusívelzinho ali que suporta 500 mA. Toda moral se dá em função dele. O que é importante tu ver? Que isso aí é um paralelo. Tem uma malhazinha no ramozinho de cima e uma embaixo. Quando tu vier saindo do polo positivo e seguir a corrente circuito acima, tu chega no nó, parte da corrente vai para o ramo de cima e parte da corrente vem para o ramo de baixo. Como o ramo de cima e o ramo de baixo estão em paralelo, o funcionamento deles é independente. E eu quero a voltagem do meu circuito, a total, que é a mesma nos dois ramos. Então não tem por que eu trabalhar com os dois, eu posso trabalhar só com um. Eu vou trabalhar com qual? Ora bolas, eu vou trabalhar com o ramo que eu conheço, que é o ramo de baixo, que eu pintei de laranja para ti. Esquece o de cima. Eu não conheço a corrente em cima, eu conheço uma corrente num resistor que está no ramo de baixo. Pô, galera, aqui eu fiz super detalhado e explicadinho para ti. Dá aquela pausada depois, dá uma lida com calma, analisa, caso não entenda alguma coisa que eu fale, ou tu queira anotar numa prova que tu já resolveu, mas está bem detalhado. Vamos na manha. Em primeiro lugar, eu vejo que ali eu tenho um paralelo de 120 com 60. E esse paralelo está em série com aquele 40. O fusível está ligado em 120. Bom, o que eu sei? Que em 120 ohms circula uma corrente máxima de 500 mA, de 0,5 A. Pensando um pouco no paralelo, como é que a corrente se divide em relação inversa com a resistência? Onde tem menos resistência, circula mais corrente. Como 60 é a metade de 120, ele consegue puxar o dobro da corrente do 120. Então, se no 120 tem o 0,5 A que o fusível suporta, no 60 tem 1 A. Então, eu já sei que a corrente desse raminho, que vai passar no 40 inteirinha, é 1,5 amperes. Eu pego, então, a voltagem entre A e C, que é a voltagem do circuito, que está ligada no meu raminho. A resistência do trechinho, o paralelo, o produtinho pela soma, são dois em paralelo, somado com 40 que está em série, multiplicado pela corrente total do ramo, que é 1,5. 120 volts é a voltagem do circuito. Podia também ter feito a voltagem só daquele paralelo e depois do 40 isolado. Dava 60 mais 60, que é 120. Mas pelo visual e pelo cálculo, é uma questão que o aluno não deve fazer na primeira passada. Ele deve marcar assim, ó, escreve do lado, suspeita. O cara não tem a certeza ainda se ela é muito complicada ou se ela só está antipática. Mas de repente uma segunda ou terceira passada nela dá para fazer,
Porém, pelo desenho, pelos cálculos, a gente pode dizer que ela ficou assim, ó, na melhor das hipóteses, no meio da régua, na faixa dos 500, talvez tendo subido um pouquinho. A alternativa dela, D de Dinamarca. Bem, galera, na prova amarela, em outras provas a questão apareceu antes, ela é a primeira questão que impõe extrema dificuldade. Essa aí, pessoal, sem dúvida nenhuma, ó, lá em cima da régua, tá bem em cima. Muita gente não conseguiu fazer. Agora, o interessante dessa questão é que sempre que eu resolvo as provas, eu gosto muito de olhar como que outros professores também corrigem, né? Porque as resoluções são diferentes umas das outras. E eu vi muita gente trabalhando com equações de interferência aí. Cara, e aí piora muito mais para o aluno, porque além do aluno não conhecer o tubo de Quincke, ele vai não lembrar da equação de interferência. Eu te ofereço uma outra solução. O trombone de Quincke, ele tem uma parte que é fixa e a outra que é móvel, né? Tu faz aquele movimento para tirar um som mais forte ou mais fraco. Aqui embaixo, tu botou um detector que capta se o som que sai aqui é forte ou fraco. Na posição que está mostrada, ele capta um som forte. Quer dizer, então, que ocorreu ali uma interferência, porque tu tem som propagando pelo tubo de um lado e de outro. Se ele vem por esse lado e por esse lado, aqui dá uma interferência. Tudo bem? Se ele captou um som forte, é porque essa interferência foi construtiva, como eu desenhei aqui para ti. Perfeito? Pegou ali uma crista com crista, pegou uma construtiva. Quando ele andou com a vareta 10 centímetros, ele pegou um som fraco. Então ele pegou uma interferência destrutiva, pegou nó. Ou seja, entre o som forte e o posterior som fraco, eu tenho 1/4 de comprimento de onda. Então 1/4 de comprimento de onda é 10 centímetros. O comprimento inteiro são 40 centímetros. Checagenzinha de unidade, V lambda F, a velocidade lá dentro é 320. Ah, mas Alex, a velocidade do som é 340 no ar. Depende da temperatura, tá, gente? Não precisa ser necessariamente 340. Como eu tenho 320 de velocidade e um comprimento de onda de 0,4, a minha frequência fica bonitinha de 800 Hz. Outra coisa, ele botou 320 para o teu cálculo ficar bonitinho, o que é raro no Enem, hein? Geralmente ele te dá uma ferrada na matemática. Galera, vê se tu entendeu essa minha explicação. Deixa eu repetir ela para ti. Peguei um som forte lá, captei uma interferência construtiva. Movimentei a vareta, o detector pegou um fraco, destrutiva. E ali está a marcação no desenho, ó. Entre uma construtiva e a imediatamente posterior destrutiva, 1/4 de comprimento de onda, tá, galera? A minha resolução, que na minha opinião é a mais simples, se baseia nisso. Mas até agora, a questão mais exigente, repito, essa está em cima da régua. A questão de número 124, ó, dá licença, vou guardar o passador aqui, ó, e aplaudir a banca do INEP. Galera, questão muito boa, uma das melhores questões que a gente pegou no Enem dos últimos anos, né? Nessa hora uma galera me xingou. Pô, Alex, mas eu errei ela, claro. Veja bem, né? Tu torce para um time, tu não vai passar a odiar ele só porque ele perde um jogo, tá? Pelo menos momentaneamente tu odeia, mas depois não. Então o fato da questão ter sido errada por ti não significa que ela não tenha sido bem elaborada. Deixa eu te explicar. Ele diz que tem uma criança que pula numa cama elástica, tá? Vou direto para a cama elástica. Olha só. Quando ela pula na cama elástica, existem duas fases. A fase onde ela sai da lona e vai para cima, então não tem lona deformada, e ela tem energia cinética e potencial gravitacional aumentando e diminuindo enquanto ela sobe e desce. Quando ela pisa na lona, ela está deformando a lona, então ela tem uma elástica e uma cinética. Ele está dizendo que o nível da cama elástica é o nível 0, que existe o nível mínimo, que é quando ele para com o elástico aqui em cima, e o nível máximo, que é quando ele para lá em cima. E ele quer o gráfico da energia em função desses níveis em relação ao 0. Galerinha, entre o nível 0 e a altura máxima, ele tem gravitacional e cinética. E a gravitacional é mgh, a relação ela é direta, o gráfico é uma reta. E entre o nível 0 e o mínimo, ele tem deformação de elástico.
A energia elástica é kx ao quadrado sobre 2, a relação é quadrática. Então tem que dar o ramo de parábola do zero ao inferior. Por isso que a alternativa certa é a alternativa C de Canadá. Questão do nível, considerando a galera toda do Enem, do nível 500 para cima também na prova, mas super bem elaborada a questãozinha. Como não tem desenho e tem um monte de número, é de movimento, a galera errou em grande número a questão sem a menor dúvida. Mais uma que está na reguinha do 500 para cima. Vem comigo. Normalmente, as questões de reação de frenagem, elas dizem que o carro vem com velocidade constante, o motorista vê o obstáculo, toma a decisão de frear e bota o pé no freio. Ou seja, ele divide a frenagem em dois trechos. A reação, desde que ele vê até botar o pé no freio, que é um MRU. E a frenagem até ele parar, que é um MRUV. E muita gente, quando viu a questão, pensou nisso. É aquilo que eu sempre falo para os meus queridos alunos. Leia o enunciado, não queira saber mais do que ele. Não olha para a questão e acha que ela é aquela que tu conhece. Aí ela é bem diferente e bem mais complexa. Fiz um desenho e um cálculo bem detalhado. Mas deixa eu ler ela contigo primeiro. Um motorista que atende a uma chamada do celular é levado a uma desatenção, aumentando a possibilidade de acidente que ocorre em razão do aumento do tempo de variação, do tempo de reação dele. Na realidade não é só isso, né? Geralmente tu vê que quando o cara atende o celular, o carro geralmente ele anda em zigue-zague, né? É impressionante. A pessoa não tem capacidade de parar o veículo para poder atender ao telefone, né? E isso aconteceu na questão. O cara teve uma situação de desatenção, ele estava no telefone e se fechar a sinaleira ele tem mais chance de não ver o sinal vermelho ao mesmo momento em que um cara que não estava no celular viu. A questão aborda isso. Ela é prática nesse quesito. Então ele está dizendo que nós temos dois motoristas. Estou lendo bem devagarinho contigo, tá? Me acompanha. O primeiro é o atento e o segundo é o cara que está utilizando o celular e ele é o desatento. Eles aceleram os carros, os dois a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, pode ser um outro carro cruzando a frente, eles vão ter uma desaceleração de 5, uma frenagem com uma aceleração negativa de 5, porque eles têm uma velocidade positiva que tem que diminuir. Alex, eu não consigo imaginar isso. Cara, eu te ajudo. A sinaleira abre e tu arranca, tu está pisando no acelerador. De uma hora para outra, um carro cruza na frente. Imediatamente tu tira o pé do acelerador e bota no freio. Então tu acelerava até um ponto e tu passa a retardar daquele ponto em diante. Ficou claro? Olha só então. O motorista atento aciona o freio quando está a 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais do que o atento para iniciar a frenagem. Cara, o candidato já está tonto. É aí que eu sempre digo, leu até aí, tonteou, sentiu que é bronca, marca e deixa. Essa é a questão perfeita para ser feita no final da prova. Ela tem que ser desenhada, ela tem que ser pensada, no meio da prova ela vai te tomar tempo, vai te deixar nervoso, a boca vai secar, a mão vai suar, e tu vai começar a ficar nervoso e botar a perder coisas simples que vem depois. Vai lendo, cara. Chegou no ponto dela, em que tu sente que tu não, embaralhou tudo, tu não sabe mais o que ele está falando, para, marca ela, ó, fazer no fim e toca em frente, pula direto. O cara quer a distância que o motorista desatento percorreu a mais que o motorista atento até a parada dos dois carros. Olha só o que vai rolar. O motorista atento, eu faço um Torricelli só. O cara está numa velocidade de 14 metros por segundo, ele vai zerar essa velocidade com uma aceleração de menos 5, porque ele está freando uma velocidade positiva. E eu calculo para ele um deslocamento direto de 19,6 metros. Agora o desatento não. O desatento eu tenho que fazer 2 Torricellis. Por quê? Porque o cara fez um deslocamento quando ele foi de 14 para 15 e um novo deslocamento quando 15 zerou. Então o primeiro Torricelli, saindo de 14 e chegando a 15, com aquela aceleração de 1, deu para ele 14,5 metros percorridos. Eu tenho que ir para um novo Torricelli, com ele zerando 15, e aí deu para ele
uma distância, gente, de 22,5 metros percorridos. Então, se eu somar o 14,5 com 22,5 e tirar daquele 19,6, eu vou concluir que o cara desatento andou 17,4 metros a mais. Olha, eu vou te dizer que essa questão, junto com a questão lá do trombone, certamente é uma das questões mais complexas da prova, embora seja uma questão de movimento. Olha como o desenho te retrata bem que é uma questão que o aluno precisa ter calma, tranquilidade, tem que desenhar para poder fazer. É uma questão errável e certamente na régua da tri está posicionada em cima. Muito bem, gente, chegamos à questão 127, uma questão que envolve magnetismo. Eu sempre digo para os alunos, né? Dentro do Enem, em primeiro fenômeno magnético, toda a questão de ímã, campo de corrente. Segundo fenômeno, toda a questão de força magnética. E terceiro, a questão que envolve indução magnética. Estatisticamente, o Enem sempre cobra mais indução magnética. Aliás, o Enem 2018, para quem está assistindo essa prova, para se preparar para o Enem 2018, uma boa dica é dar uma revisada em transformador. O aluno construiu aí um equipamento muito feito em laboratório, né? Ele usou 3 componentes. Ele pegou um fio de cobre e enrolou na forma de uma bobina, tá? Vários fiozinhos, tá? Fez uma bobinazinha, tipo um solenoide de caderno, tá? Só que ele fez vários enrolamentos. Ele usou 2 ímãs para criar um campo magnético uniforme, onde a bobina vai girar no meio. Ele usou um sistema de engrenagens com uma manivelinha para poder girar a bobina. Vamos lembrar? O campo magnético do ímã faz dentro da bobina um fluxo de indução aparecer. Quando ele gira, esse fluxo varia. Aí surge uma corrente induzida e uma força eletromotriz induzida. Mas a proposta da questão é interessante. Vamos à questão? Ele quer dobrar o valor da tensão máxima que ele obtém, porém ele quer manter a corrente constante. O que ele deve dobrar? Olha que interessante. Esse é o sisteminha que ele fez, ó. A gente sabe que a voltagem induzida é a variação do fluxo pelo tempo. Se ele quer dobrar a voltagem, ele poderia ter dobrado a variação do fluxo. Olha, eu não tenho a duplicação da variação do fluxo acontecendo. Perfeito? Então, mas a intensidade do campo, mais pira girando, não significa que o fluxo vai dobrar. Cara, vamos olhar o V que ri. Se ele quer manter o I constante e ele quer dobrar a voltagem, ele tem que dobrar a resistência. E a resistência do fio, comprimento, resistividade sobre área. Ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Eu vou começar de baixo. Se ele dobrar a área e dobrar o diâmetro, ele está aumentando a área, ele vai diminuir a resistência, vai diminuir a voltagem. Intensidade do campo não significa dobrar o fluxo. Frequência de giro é pior ainda, porque se ele dobrar a frequência de giro, ele vai dividir aquela voltagem à metade, a relação está inversa entre o tempo de giro e a voltagem induzida. Agora, se ele dobrar o número de espiras, ele dobra a resistência, e dobrando a resistência, ele dobra a voltagem. Está no meio da régua. Se o aluno tem um bom domínio de magnetismo, ele faz na primeira passada, mas eu aconselharia deixar para uma segunda passada para poder pensar com calma. Está no meio da régua, está um pouco difícil de dizer se ela fica no meio ou dá uma deslocadinha para cima. Questão interessante, letra A de Alemanha. Bem, a questão de número 130 é uma questão que fala de algo muito comum nas residências no Brasil, que são as cercas eletrificadas. Elas têm a finalidade de afastar os invasores. Mas é muito importante, existe uma legislação muito rigorosa sobre isso, que a pessoa não sofra ferimentos graves ao sofrer um choque elétrico numa cerca eletrificada. Ela deve apenas, abre aspas, sofrer um susto, mas ela não pode ter uma parada cardíaca, sofrer uma queimadura. Então, inclusive, se socorrer, existe um processo criminal que o responsável pela cerca vai ter que responder. A questão abrange os valores físicos para isso não acontecer. Vamos dar uma olhada? Ele está dizendo, então, que a cerca utiliza uma DDP de 10.000 volts. Isso é interessante da questão, porque o cara pensa que com 10.000 volts tu vai torrar um cara. Teu professor de física já deve ter te dito, o perigo do choque não é a voltagem, é a intensidade da corrente. Tem cara que toma choque com bateria de carro de 12 volts e morre, que ela cria uma corrente que pode dar uma parada cardíaca nele. Mas tem cara que toma choque, como na cerca de voltagens grandes, que
que gera uma corrente pequena e o cara simplesmente toma um beliscão, tem um amortecimento, um formigamento e não dá nada demais. Vamos dar uma olhada no resto. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através da pessoa, então, para não correr risco, é de 0,01 ampere no máximo. E ele diz que a resistência elétrica corporal entre a mão que vai tocar na cerca e os pés da pessoa está na ordem de 1000 ohms. É uma questão de geradores, tá, gente? Vamos ter que usar uma equação que envolve soma de tensões, ó, dá uma olhada, soma de resistências, dá uma analisada ali. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna de quanto em relação ao corpo humano? Para a gente poder calcular essa situação, a gente representou aqui para ti, ó, a intensidade da corrente é a tensão total que eu aplico, que divide a soma da resistência interna que eu quero com a externa, que é a da pessoa. 0,01 ampere, eu tenho 10.000 volts e uma resistência interna mais 1000 com a resistência da pessoa. Gente, isso está dando 999.000, que em relação a 1000 pode ser considerada como milhares de vezes maior do que R. Essa questão é uma questão que teve gente que reclamou. Ela, na melhor das hipóteses, se localiza no meio da régua, na faixa dos 500 pontos. Questão de número 134. Ela late mais do que morde. O cara está dizendo que tem um chuveiro que opera em morno, quente e super quente. Ele quer que a gente diga para ele qual é a relação da potência na condição morno em relação à potência da condição super quente, a divisão delas. A grande vantagem é que a potência da condição super quente ele me deu como 6.500 watts. E eu vou apenas né, ter que calcular a potência da condição morno. Para isso, ele me deu o calor específico em 4.200. Olha a unidade, hein, galera? Joule já está legal para achar watt e quilograma. Está me dizendo que eu tenho uma vazão de 1 kg por litro, uma densidade, perdão, de 1 kg por litro. E a vazão eu busco aqui no eixo. Eu preciso da potência da condição morno. E eu quero aquela divisão, a morno pela superquente. Superquente, vamos lembrar, conhecemos, 6.500. A potência do morno eu vou fazer dividindo a quantidade de calor trocada pelo tempo. Então, lá no gráfico, eu peguei uma vazão de 3 litros por minuto, que me deu uma variação de temperatura de 12 graus Celsius. Cara, as unidades estão legais, são 3 kg, 3 litros de água, 4.200, a unidade do calor específico está direitinho, e a temperatura variando em 12 graus num tempo de 60 segundos, só tem que ser segundo, porque joule por segundo tem que dar o meu watt, 2.520. Continha um pouquinho chata, né? Eu vou ter que cortar ali o zero e chegar a 3/8 de resposta em D de Dinamarca. Essa está do meio da régua para cima, é uma questão que a gente tem que deixar para fazer, no mínimo, na segunda, terceira passada. Não faz de cara que ela pode atrapalhar um pouquinho com os valores e também com essa divisão. Questão de número 135, divergência de física, de biologia, ela é de física. Ele está dizendo que a retina é um tecido sensível à luz, é onde tu vai projetar uma imagem que vai sofrer uma refração essa luz através do teu cristalino. Só que nessa retina, tu tem cones e bastonetes, que vão detectar, entre outras coisas, as cores, o famoso RGB, Red, Green e Blue, vermelho, azul e verde, para a partir da mistura poder compor todas as cores que tu enxerga. Então ele vai dizer o seguinte, ó, um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível, atenção agora, o comprimento de onda da luz corresponde à frequência da luz, e a frequência da luz determina a cor, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cada um tendo a sua frequência. Então, havendo uma degeneração desse tipo de tecido celular, dos cones, o que é que fica comprometido? Olha a barbada, a capacidade da visão das cores. Porque ele mesmo está dizendo no texto que o receptor do comprimento de onda, e é isso, a única coisa que o cara tem que saber é que a cor da luz está vinculada à frequência e ao comprimento de onda dela. Sabendo isso,
Essa questão está dos 500 para baixo, hein? Uma questão super boa de acertar, a de Alemanha. Muito bem, pessoal, com isso a gente encerra a correção dessas questões de física do Enem 2017, primeira aplicação. Esperamos que tu tenha entendido. Gente, qualquer dúvida, deixa um comentário aí, a gente está sempre à tua disposição. E esperamos realmente que essa resolução tenha ajudado você a se preparar para as próximas provas. Acompanhe no nosso canal uma série de entrevistas, de conteúdo, tem muita coisa legal para te estudar para Enem vestibular. Espero por lá, te inscreve, ativa as notificações para ficar sempre por dentro daquilo que a gente está enviando para vocês. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.